Olá, meninos e meninas, bem-vindos à nossa aula de história. Nós vamos hoje falar sobre o tráfico de escravos. Na verdade, é apenas uma continuação da nossa outra aula, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre as principais rotas do tráfico negreiro, a questão da saída desses africanos do seu continente e como eles eram recebidos na América, com qual objetivo, o trabalho forçado e toda essa concepção de escravidão que começa a se desenvolver na América, principalmente a partir do século XVI. O escravo africano, principalmente a partir do século XVI, passa a ser visto como mercadoria e é considerado um produto num comércio que foi extremamente lucrativo, que é o que nós chamamos de tráfico negreiro. Para que a gente entenda todo esse contexto, é preciso que a gente volte um pouquinho no passado e entenda e tenha consciência de que a escravidão ela não é algo realizada somente pelos europeus e na Idade Moderna. E disso vocês já estão cientes, porque nós já falamos sobre isso em um outro vídeo. Nós comparamos, inclusive, a escravidão da Era Moderna praticada aqui nas Américas com a escravidão da antiguidade, principalmente tomando como referência os gregos e os romanos. E eram tipos de escravidão muito diferentes, inclusive que não se levava em consideração de forma nenhuma a cor da pele. Isso veio com a prática escravista dos europeus no século XVI. Mas enfim, esse comércio ele era realizado na África de que forma? Isso já foi falado e nós vamos pontuar mais uma vez aqui, através do escambo. A África, enquanto continente, dividido em várias tribos. Dentro desses países existiam várias tribos, várias etnias que eram, por sua vez, rivais umas das outras. E existia, sim, essa rivalidade, ela acabava gerando, de certa forma, um tipo de escravidão. Etnias escravizavam outras etnias e isso se tornou um ambiente muito favorável para que os europeus pudessem empreender o tráfico negreiro, porque eles utilizavam do escambo no continente africano. Então, eles trocavam o negro por suas mercadorias, pelas mercadorias que os europeus possuíam e que tinham grande valor no continente africano, como cachaça, fumo, algumas especiarias e etc. Então, essa troca, através desse escambo, é que dá origem ao início do tráfico negreiro. E o que nós podemos observar aqui, que já foi falado, mas que vamos pontuar novamente, a diáspora africana, que já tinha sido dado início na África, essa dispersão dos negros, dos africanos, mais especialmente a partir do momento que os europeus conseguem penetrar a região e praticar esse comércio de escravos, aí sim que nós vemos uma quantidade absurda dessa dispersão dos africanos, de serem retirados da sua terra para serem aí levados como escravos para outras regiões, especialmente para a América. Esse contexto de escravidão vai gerar aí o que nós chamamos de comércio triangular. Então, muito bem, o que foi o comércio triangular? Essa relação comercial, principalmente desenvolvida a partir do tráfico negreiro entre a Europa, a África e a América. E quando eu falo de América, a América do Norte, a América Central e a América do Sul, toda a América participava desse comércio triangular. Então, os mercadores, os traficantes de negros saíam da Europa e no continente africano faziam essa comercialização através do escambo, adquirindo os escravos, levavam para a América e esse trabalho forçado, consequente do trabalho escravocrata, gerava lucros em forma de produtos, como o ouro e o açúcar, principalmente, que eram destinados às grandes metrópoles europeias. Então, como vocês podem observar, nós temos o que nós chamamos de comércio triangular, que é essa relação estabelecida principalmente a partir da escravidão dos africanos durante o século XVI e posterior a esse século, em que desempenha essa relação de África
Europa e América. Pois bem, nós vamos ver agora as principais rotas de comercialização do escravo africano e perceber que os historiadores dividiram, na verdade, essas rotas em 4 fases, de acordo com o século em que esse tráfico foi desenvolvido e principalmente de acordo com os lugares, de onde exatamente na África que esse escravo foi adquirido. A primeira fase é a do século XVI, quando tem início de fato o tráfico negreiro, muito por consequência da nova produção no Brasil, na América, que era a produção da cana-de-açúcar, e pela resistência indígena, aliado aí à questão dos jesuítas, que de certa forma protegiam o nativo da escravidão. Então, por essa necessidade, inicia-se esse comércio escravo a partir do século XVI, principalmente na Guiné-Bissau e no Senegal. Por isso, essa fase é conhecida como ciclo da Guiné, que se estende aí por todo o século XVI. O ciclo angolano, logicamente, faz referência a Angola. Durante o século XVII, esses africanos, esses escravos, eles vinham da região da Angola. E o século XVII vai ser marcado tanto pelo desenvolvimento da produção da cana-de-açúcar, mas também com uma novidade, que é o ouro, a descoberta do ouro no Brasil. E que aí nós temos uma necessidade a mais de escravos para as minas de ouro. O ciclo de Benin e Daomé, que vai a partir do século XVII, final do século XVII, até 1815. Principalmente dessas 2 regiões, os africanos começaram a chegar no Brasil. 1815 nos traz uma outra referência. Que referência é essa? Vamos pensar um pouquinho na história. Em 1808, a família real chega no Brasil. E isso vai mudar muita coisa. Entre as coisas que mudam com a chegada da família real é justamente a abertura dos portos no Brasil e essa liberdade comercial que o Brasil não tinha, porque o Brasil ele estava submetido ao monopólio comercial, ele só poderia comercializar com a metrópole. Quando a família real chega no Brasil e o Brasil se torna sede, casa da família real, isso muda, acontece a abertura dos portos, mas muito como consequência da pressão da Inglaterra sobre o Brasil, que queria manter esse comércio com o Brasil. Então, o ciclo da repressão inglesa é marcada principalmente a partir de 1815 até 1850. Em 1850, nós temos a primeira lei no Brasil, a primeira lei significativa, que é o primeiro passo para lá no futuro abolir a escravidão, que é a proibição do tráfico negreiro com a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. Muito pressionado pelos ingleses, o Brasil vai acabar criando essa lei no finalzinho aí, em 1850, mas isso corresponde a toda essa trajetória, como vocês podem ver, das rotas e das fases da escravidão. Afinal de contas, esse comércio escravo, ele se desenvolve e ele se torna lucrativo, mas porque há necessidade de substituir a mão de obra escrava indígena pela mão de obra escrava africana. Alguns motivos vão responder essa pergunta, entre eles os principais. O primeiro é o lucrativo comércio triangular. Muitos comerciantes passaram a lucrar com esse comércio. O segundo ponto é a expansão do catolicismo. Na Europa, no século XVI, existiu uma crise religiosa, muito por consequência do que nós já vimos, que foi o luteranismo, a reforma protestante. Então, assim, outras religiões cristãs surgiram. Então, o cristianismo, o catolicismo, na verdade, ele precisava espalhar a sua fé, ele precisava de mais adeptos. Os jesuítas acompanhavam as navegações, as embarcações, como sinal também da presença divina, de proteger toda a trajetória, mas também de cativar
os nativos que ali tivessem. Então, por isso há essa proteção dos jesuítas com os nativos, essa questão da catequização. Então, ela vai ser um ponto muito eficiente nessa troca da escravidão indígena para a escravidão africana, nessa substituição. Um outro ponto é a resistência dos índios, que, como eu já frisei, conheciam um território como ninguém. Existia uma cultura de liberdade impregnada nesses nativos aqui, isso era cultural, isso era enraizado, então eles resistiram sim à escravidão, eles fugiam constantemente e isso gerava muitos problemas nesse controle, principalmente a partir da produção da cana-de-açúcar. Então houve a necessidade também por conta da resistência indígena e, por fim, as doenças trazidas pelos europeus. Os indígenas não tinham imunidade, então muitos indígenas acabaram morrendo por não terem essa imunidade com um simples vírus trazidos pelos europeus. Então tudo isso, todos esses fatores acabaram contribuindo para essa substituição. Na América, mais especialmente no Brasil, os africanos, eles desenvolviam diversos trabalhos, não só ligados à produção da cana-de-açúcar, tá? Claro que os principais trabalhos eram, e os trabalhos mais forçados também, eram tanto de toda a produção da cana-de-açúcar, desde o plantio da cana-de-açúcar até os engenhos, todo esse processo realmente passava pelas mãos dos escravos africanos. Posteriormente, os escravos foram absorvidos nas minas, nessa extração do ouro no Brasil, mas eles desempenharam outros serviços, como barqueiros, estivadores e serviços domésticos que foram realizados, na grande maioria, por escravas, por mulheres. Então, muitos trabalhos desenvolvidos no Brasil foram efetuados por escravos. Os escravos atendiam a toda uma demanda da sociedade. E quanto à forma de resistência dos escravos africanos, professora? Houve resistência, assim como os indígenas resistiram à escravidão? Houve sim resistência, diversas formas de resistência, nós já falamos sobre isso. O próprio suicídio era uma forma de resistir, o aborto, o incêndio de plantações, mas sem dúvida nenhuma, uma das mais significativas era a formação dos quilombos, dessas comunidades quilombolas que ficavam localizadas na mata, longe das cidades e de difícil acesso para impedir que eles fossem localizados. E o mais importante foi, sem dúvida, o Quilombo dos Palmares. E o seu protagonista é o Zumbi dos Palmares, que inclusive o dia da sua morte é o dia em que nós também comemoramos o Dia da Consciência Negra. Esse quilombo ele esteve localizado na região de Pernambuco. Por ordem da coroa, por diversas vezes ele tentou ser invadido e só conseguiram êxito na invasão em 1694, quando esse quilombo foi totalmente desarticulado, parte da sua população, a maioria, foram assassinados. Zumbi foi ferido no momento, mas conseguiu fugir e morreu quase 2 anos depois. Foi assassinado, foi decapitado, sua cabeça foi exposta para que houvesse a questão do exemplo, para que não ousassem mais a se organizar, a fugir e acabar acontecendo o que aconteceu como foi a história do Quilombo dos Palmares. Mas embora tenha tido esse fim tão infeliz, fica aí a questão da resistência por anos e anos. Eles conseguiram abrigar mais de 5.000 ex-escravos ou escravos fugidos. Então, aí temos um exemplo de fato do que foi a resistência do negro africano aqui no Brasil. E como se dá as primeiras iniciativas para que, de fato, o Brasil caminhasse rumo a uma possível abolição da escravidão? Já nessa época, no século XVII, demorou muito. Como que acontece esse processo que nós já sabemos que é um processo gradativo e demorado? Então, o Brasil ele tem a sua primeira ação concreta a partir da proibição do tráfico negreiro com a Lei Eusébio de Queiroz, que era a lei que proibiu o tráfico de escravos, mas em 1850, muito tardiamente.
E essa lei ela só é decretada no Brasil graças a pressões estrangeiras, como no caso da Inglaterra, que mantinha essa relação, como vocês sabem, essa relação muito forte com o Brasil, desde a abertura dos portos, quando os ingleses escoltam a família real até o Brasil em 1808. Então, a Inglaterra começa a exercer um papel de gradativamente ir abolindo a escravidão e se opondo à escravidão, e também existia a questão financeira por trás de tudo isso. Eles vendiam produtos industrializados, eles precisavam de mercados consumidores e eles precisavam aumentar o número de pessoas que tivessem a necessidade de consumir esses produtos. Então, por isso que era interessante que todas as colônias abolissem a escravidão, para que todos fossem livres, fossem assalariados e tivessem poder de compra. Então, a Inglaterra começa esse seu trabalho contra a escravidão já em 1807, antes mesmo da família real vir para o Brasil, quando ela decreta o fim do tráfico de escravos para as suas colônias. Ela proíbe o tráfico de escravos em suas colônias. Depois, em 1833, ela vai abolir completamente a escravidão em seus domínios territoriais, ou seja, todas as colônias que pertenciam à Inglaterra passaram pela abolição da escravidão nesse ano, e em 1850 ela começa a pressionar o Brasil, na verdade, muito antes disso. Inclusive, ela institui uma lei inglesa em que ela permite que embarcações brasileiras fossem aprisionadas caso essas embarcações transportassem africanos para o Brasil para serem escravos. Então, ela vai pressionando o Brasil até que em 1850 existe aí a criação da Lei Eusébio de Queiroz e a proibição do tráfico de escravos. Por que eu falo que é um processo lento e gradativo? Porque é demorado. Essa é a primeira lei, em 1850. Outras leis houveram depois dessa, a lei do ventre livre, a lei dos sexagenários, até chegar de fato na Lei Áurea, que abolia a escravidão total. Eu espero que tenha ficado claro. Estudem, pessoal, estudem muito.